Fala, meu povo, sou o Wellington, desenvolvedor morando aqui em Portugal. Tô indo ali comprar um pãozinho de queijo, como um bom mineiro, e hoje eu vim trocar uma ideia sobre o que eu fiz para conseguir um trampo aqui para a Europa, né, estando no Brasil, e como que eu fiz também para depois de chegar aqui ter recebido 3 ofertas de 3 empresas diferentes. Primeiro, eu acho que eu vou fazer uma série aqui com vários pontos para não ficar muito grande, né? Porque cada ponto você pode desmiuçar ali e abordar várias informações dentro de um tema. Mas o primeiro, e eu acho que principal, é o inglês. Eu vi que eu tinha um gap na parte do inglês. O inglês não era muito bom, tinha muito medo, tinha muita trava, eu não praticava ele ali diariamente. Então foi a primeira coisa que eu busquei. Eu busquei fazer uma aula particular de inglês e me expor mais ao inglês, né? Entrar em grupos de conversação, eu reunia com alguns amigos meus, a gente trocar ideia ali aleatoriamente, 1 hora, sabe? Teve uma época que a gente reunia toda quarta-feira e sempre uma pessoa do grupo trazia um tema. Então, e a gente conversava sobre temas aleatórios mesmo, sobre investimento, algumas reflexões filosóficas. E era muito interessante porque a gente vai ter várias pessoas de níveis diferentes nos grupos, né? No grupo, no nosso caso. E aí você acaba aprendendo muito com quem tá mais tempo, já tem mais contato com o inglês. E isso faz você perder o medo de conversar, que eu acho que é o principal ali, né? O medo de você se expor, de falar certinho. Então acho que quando você tá diariamente conversando, trocando uma ideia, você vai perdendo um pouco desse medo. Mesmo que você fale errado, você fale, que aí com o tempo você começa a ajustar aquilo que você não está falando corretamente, não está se comunicando corretamente, e eu acho que isso tudo faz parte. Você procurar alguma forma, não diria um professor, eu aconselho um professor, mas eu não diria um professor, eu diria para você realmente ter contato diariamente com o inglês. Se você contratar um professor, a sua evolução vai ser muito mais rápida, né? Por que que o inglês é importante? Mesmo que aqui você não trabalhe em projetos internacionais, né? Que eu acho que é o que eu aconselho você fazer, trabalhar em projetos internacionais, mas para você passar em processos de empresas interessantes, né? Eles vão pedir o inglês. Mesmo que para aquele projeto você não precise do inglês, para passar naquele processo você vai precisar do inglês e talvez você vai até ter entrevistas específicas em inglês, seja RH, seja entrevista técnica. Então, infelizmente, o primeiro ponto eu acho que seria esse, o inglês. O mercado estava fechado, não consegui comprar meu pãozinho de queijo, aí é triste. Vou tentar ir em um outro mercado aqui, porque eu tô seco num pão de queijo, viu? Já tem umas semanas que eu tô falando, nossa, vontade de comer um pão de queijo, vontade de comer um pão de queijo. Eu vou ter que sair, né? Porque nem que eu tenho que fazer um pão de queijo. E eu acho que uma forma interessante de você praticar isso, né? Vamos supor que você ainda não tem um professor, ou mesmo que você tenha um professor, é usar um chat GPT da vida, plataformas de conversação, sabe? Você abre uma conversação com o chat GPT, por exemplo, você passa um prompt para ele ser um entrevistador em inglês, e aí você pode fazer uma entrevista técnica com ele, uma entrevista. Eu sugiro primeiro você melhorar o seu pitch, que é a sua apresentação, realmente ter um pensamento, um cronograma do que você vai falar, ponta a ponta, das suas experiências, porque tem muita gente que tem muita experiência, mas a pessoa não sabe se vender. Então você já passou por empresas incríveis, mas como ninguém sabe das empresas que a gente trabalha, né? A não ser que você trabalhe numa Big Tech, por exemplo, aí já fala por si só, né? Mas como não é a maioria dos casos, você precisa de vender o seu peixe. Eles dão muito valor ao impacto que você teve nos projetos. Então, não adianta você ficar falando que você trabalha com tecnologia X, com biblioteca Y. Cara, você precisa de explicar o que você fazia no projeto. Eu gosto de separar assim, qual que era a empresa, o que ela fazia, qual que era a ideia da empresa, né? Qual que era a minha função no time, qual que era a função que eu tinha no time, se eu ajudava pessoas, não, mas o que você realmente impactava na empresa. E por último, você fala as tecnologias. E geralmente, sempre vai ter uma pergunta, 99,9% de um projeto interessante que você já trabalhou. Um projeto, um produto ou algo dentro dessas empresas que você se orgulha muito de ter participado. Então é muito legal você já pensar nesse ponto, que isso é uma pergunta que assim, 99,9% cai. Então acho que essa primeira parte, se eu fosse você, eu teria muita atenção nesse primeiro pitch. Como que você vai se vender? E como
o inglês não é uma língua nativa, né? Então acho que é difícil a gente entrar na entrevista tentando improvisar. No início, eu tentava improvisar muito nas entrevistas, né? Eu não tinha um roteiro. E eu acabava me perdendo, porque às vezes fugia alguma palavra, algum texto específico que eu não conseguia explicar muito bem, porque eu não tinha planejado. E eu acabava não conseguindo passar a informação tão bem, tão clara, né? Como eu conseguiria no português. Então, uma outra coisa também seria você criar um roteiro. Literalmente um roteiro. Escreve tudo o que você vai falar. Mesmo que na hora você não fale tudo isso, né? Mas você vai ter ali um script. Vou começar falando sobre isso, depois sobre isso, depois sobre isso, vou mencionar isso. E essa forma cria um padrão na sua cabeça de uma estrutura pronta. Caso algo saia do esperado ali, você tem pouca flexibilidade para tentar improvisar. Então isso inibe você passar uma informação imprecisa ou incorreta ou não clara, né? Porque muitas vezes acontece isso, você acha que você foi bem, porque para você aquela informação tá simples, tá clara. Mas para o entrevistador que nunca te viu, não conhece a sua empresa, para ele não fez muito sentido o que você falou. Pense um pouco sobre isso. Cria um script e treina com o ChatGPT. Abre lá, explica, pede para ele fazer dúvidas, pede para ele fazer alguns improvements no seu vocabulário e aí ele vai te instruir no que você pode melhorar nesse pitch seu. Então, nessa forma que você poderia usar esse termo que é um pouco mais nativo, que é um pouco mais usual no dia a dia. Então, dessa forma você consegue sozinho, né, com a ajuda da IA ali, fazer essa melhoria no seu pitch, que é o que vai fazer você ir para a próxima etapa. Só que além de ir para a próxima etapa, que geralmente é a etapa técnica, a gente tem mais pontos ali para você conseguir chegar nessa primeira parte, que é a parte de RH, que é a parte de Hiring Manager. Mas acho que vai ficar muito grande, eu vou separar em vários blocos essas informações e vou passando para vocês vou criar uma playlist aqui, e cada playlist acho que dá para você ir seguindo por ela e entendendo ponto a ponto, que aí eu consigo separar um pouco. Se você está com uma dúvida só em uma parte, você consegue ir nesse vídeo específico e aprofundar um pouco sobre ele. Bom, primeira parte é isso. Acho que é mais você pensar um pouco nesse pitch e conseguir se vender um pouco melhor, explicar um pouco melhor tudo que você já fez e anda fazendo ali, tecnicamente e fora do serviço também, né? Fora do emprego ali de segunda a sexta, que é uma coisa que eles elogiam muito, né? Que são projetos externos. Então, se você faz um projeto externo, ajuda alguma ONG, alguma coisa do tipo, isso também pesa no seu currículo ali. Fechou? Então é isso. Até o próximo vídeo. O mineiro fica maluco. Ainda não é desse, mas esse era o único mercadinho aqui perto que tinha, eu sabia que tinha, né? Tentei no outro que tem um que é de Minas, mas estava fechado. Esse aqui pelo menos já dá pra quebrar o galho, pelo menos meu filho não nasce com cara de pão de queijo, né? Um pacotinho pequenininho, vamos quantas gramas aqui? 500 gramas, pra gente comer uns dias. Meu povo, o vídeo de hoje é esse. Deixa uma curtida, um dislike, compartilha, deixa um comentário, coloca aí o que você tem feito hoje. Deixa aí, compartilha aí com a galera pra gente fazer uma rede aí de contratações de devs. Alô, tamo junto.